Oi, gente linda aqui dessa plataforma linda e maravilhosa, não perca a cabeça, que tem a vinheta, que dá vontade de dançar, só aqui a gente tem. Gente, eu sou a professora Maria Queiroga e nós estamos indo aqui para a nossa 8ª aula de redação. Hoje nós iremos falar sobre desenvolvimento da sua redação. O desenvolvimento com os tipos de argumento que você pode usar, ok? Vamos lá? Hoje nós falaremos sobre os tipos de argumento que você pode usar na sua redação e como desenvolver a sua redação. A gente sabe que no desenvolvimento nós vamos comprovar a nossa tese, mostrar para a banca examinadora que o que a gente colocou lá na tese não é nenhuma loucura e a gente tem, não razão, né? Mas tem fundamento aquilo que nós estamos falando lá, aquilo que nós apresentamos na introdução do nosso texto. Nosso posicionamento tem fundamento e nós vamos ter que provar. Então a gente prova no desenvolvimento com argumentos, só que nós precisamos conhecer os tipos de argumentos que temos disponíveis para usar aí na redação dissertativa para o Enem. Vamos lá? Primeiro que eu quero falar aqui, argumento de autoridade. Esse é o mais famosinho, a galera pergunta bastante. Argumento de autoridade é quando eu utilizo uma frase, uma citação ou até mesmo uma ideia, sem ser uma frase, citação diretamente, de algum poeta, de algum filósofo, de algum historiador, enfim, ou de alguma instituição de pesquisa. Eu uso a frase, a citação de alguém da área, de alguém que falou sobre aquele assunto para comprovar a minha tese. Pode ser instituição de pesquisa também, enfim, ou ideia, não somente frase diretamente, tá? Citação mesmo. Mas a ideia também é válida. Vamos ao exemplo? Então vamos lá. O cinema conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões de reais que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Adaptado de época, 14/4/2004. Gente, então olha só. A frase de Glauber Rocha, o diretor, veio como citação de autoridade para mostrar porquê do faturamento, o porquê desse sucesso. Então ele está mostrando que o cinema nacional conquistou muito nos últimos anos e tem essa frase aí como um argumento de autoridade que mostra, que explica o faturamento. Então vamos agora ao segundo tipo de argumento. Lembrando que eu vou deixar só 3, porque são os 3 que eu mais gosto, e não só que eu mais gosto, mas são os 3 principais. Ok? Então vamos lá, o segundo que eu coloquei que é o argumento por comprovação. O argumento por comprovação nada mais é do que aquele argumento que utiliza dados para comprovar, ou seja, para dar veracidade à sua tese, o seu posicionamento. Então, este argumento por comprovação, ele vai usar o quê? Ele vai usar dados, estatísticas, notícias, acontecimentos que saíram no jornal, enfim, tudo que é de conhecimento público, como dados, como eu disse aqui, né, que podem ser usados para comprovar a sua tese que você colocou, ok? Então, vamos aí a um exemplo que eu deixei aqui. São expedientes bem eficientes, pois diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por 1.000 habitantes. Entre homens jovens de 15 a 24 anos, o índice sobe a incríveis 95,6 por 1.000 habitantes. Folha de São Paulo. Percebam que este argumento é todo baseado em números, né? Todo baseado em comprovação com dados do IBGE, com dados estatísticos, para comprovar o quê? Para comprovar que a violência é absurda no Brasil, que o problema da violência não foi resolvido. Então, o escritor aqui está defendendo a tese de que precisamos ficar alertas, de que o Brasil sofre muito com violência, de que as autoridades precisam, como se fosse um alerta mesmo, uma reflexão, para mostrar o quanto o Brasil ainda sofre com violência. Defende aí essa tese com base em dados, com base numa comprovação por dados, argumento por comprovação. Então vamos agora ao terceiro tipo de argumento. Como eu disse, eu coloquei somente 3, esse é o terceiro e último tipo de argumento. Existem outros, mas basicamente esses são os 3 principais, ok? Então, argumento por raciocínio lógico. Meu queridinho, gente, posso colocar um coração aqui, gente? Forever. Nossa, que coração todo.
Forever, love forever. O argumento por raciocínio lógico é... Por que eu disse que ele é o meu queridinho? Porque ele faz o leitor pensar. Ele bate o olho, ele usa... O que você utiliza no raciocínio lógico? Você utiliza geralmente a relação de causa e efeito. A gente vai ver o exemplo, eu vou falar um pouquinho mais. De causa e efeito, e faz o leitor pensar, opa, entendi por que faz sentido. É lógico isso, não precisa, né, é bem óbvio, faz sentido esse posicionamento por conta disso. Então é bem gostoso, sabe, gente, bem gostoso. Mas é por isso que eu disse que ele é o meu queridinho, um argumento por raciocínio lógico. Vamos ver um exemplo e falar mais um pouquinho aqui sobre ele. Além de ser mais chique, do ponto de vista ideológico, o seminário é mais cômodo para ambos os lados. Nem o professor prepara a aula, nem o aluno estuda, e ambos entram com a sua cota de participação crítica. O mais grave é que onde esse processo se instalou, não há como revertê-lo, pois as facilidades se transformam em direito adquirido. Já que o mundo passa por uma histeria de volta ao passado, ao menos em relação ao que parecia futuro nos anos 60, talvez fizéssemos bem em rever grande parte das mudanças do ensino nesses 30 anos, porque os resultados, mesmo nas boas escolas, não parecem encorajadores. A ideologia do ensino crítico está produzindo gerações de tontos. A lassidão, o vale-tudo, a falta de autoridade professoral desestimulam a própria rebeldia do estudante. Então, olha o que ele faz aqui. Ele mostra que toda essa mudança, essa questão da escola crítica, não tem funcionado. E como ele prova essa tese? Como ele prova que isso está desestimulando, que isso está formando alunos tontos, como ele aqui diz? Pela lógica. Qual lógica, professora? A lógica de que nós podemos ver nas escolas que a coisa não está andando, né, gente? Que a educação não está acontecendo. Ele dá o exemplo aí pra gente do seminário, das aulas em que os alunos apresentam e eles de fato apresentam dessa forma. Fingem que apresentam, o professor muitas vezes em determinadas situações não preparou a aula e aí o aluno que vai apresentar a aula também finge que dá aula e, enfim, a aula finge que acontece. Então, isso é um argumento baseado na lógica. Ele não apresenta dados, ele não apresenta citação poética, citação filosófica, ele apenas apresenta a lógica, o que a gente pode ver, o que é realidade. Então, baseado na lógica, naquilo que é real, a gente pode deduzir, a gente pode raciocinar e perceber que este argumento é válido, que a tese que ele levanta faz sentido e é sustentada pela lógica. Bem, galera, visto então os tipos de argumentos, os principais tipos de argumentos, agora eu quero falar sobre como desenvolver esses argumentos, como desenvolver a parte principal ali do nosso texto, como que acontece aí o desenvolvimento. Beleza, a gente já sabe os tipos de argumento, mas professor, agora como eu vou utilizá-los, como eu vou desenvolvê-los? Então, vamos primeiro relembrar aqui um pouquinho que eu falei sobre, na aula de estrutura do parágrafo, falei aí sobre como é a estrutura de cada parágrafo, a gente precisa relembrar por quê. Cada parágrafo tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, correto? Então, essa é a estrutura micro, ou seja, a estrutura de uma pequena parte que é o parágrafo. Agora, ela é semelhante, ou seja, ela é a mesma estrutura do texto todo, que é a estrutura macro, correto? A estrutura macro também é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a estrutura macro? É a estrutura do texto inteiro. Ah, professora, beleza, então significa que em cada parágrafo eu tenho que apresentar uma introdução, desenvolvê-la e concluí-la? Sim. Só que como que eu faço isso? Bem, enquanto na estrutura macro, cada parágrafo que eu coloco é para uma parte do texto, a não ser o desenvolvimento, que tem 2 parágrafos para desenvolvê-lo, a mesma coisa vai acontecer aqui no parágrafo, só que não vai ser cada parágrafo que vai trazer essa parte. No caso da estrutura macro, um parágrafo para a introdução, correto? No caso da estrutura micro, ou seja, no caso do parágrafo, a parte inicial, o primeiro período, o que é período? Começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Então, o primeiro período do meu parágrafo é a minha introdução. O período do meio é o meu desenvolvimento. E a última linha, que pode ser 1, 2, 3 linhas, não sei, depende de você, do tamanho da sua letra. A última linha, o último período é, então, a minha conclusão. Então, olha só. A dica que eu dou para que você não se perca é só dica. Ok? Não é regra. Você pode, por exemplo, compor o seu texto por 5 parágrafos em vez de 4.
um para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão, você pode colocar 3 para desenvolvimento, problema nenhum. Mas eu sempre dou, gente, um modelo, uma estrutura que seja melhor, que seja mais fácil, para que você não se perca e para ficar mais fácil, não é verdade? Não é regra. Não é como ensinam por aí, por exemplo, a você decorar citação poética, citação filosófica que serve para todos os temas, decorar alusão histórica que serve para vários temas e depois só jogar lá, deixar cair de paraquedas dentro do seu texto. Para com isso. Você não precisa disso. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, sempre falo isso aqui no canal também. Não precisa disso. Você não precisa disso. Você é capaz de redigir o seu texto, não precisa decorar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V no cérebro para colocar lá dentro da sua redação. Até porque isso é uma espécie de plágio. E do jeito que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão comentando aí, é realmente um plágio. Então não vá por essa onda. Até porque isso pode te causar prejuízos na correção do Enem. Isso pode te tirar no ponto, pode te dar um sério problema aí, você decora errar, enfim. Mesmo se estiver certo, não é o seu texto, né? Então as bancas examinadoras já estão atentas a isso, tome muito cuidado, não faça, ok? O que eu tô dizendo aqui é só modelo, estrutura, tá? Como é basicamente que acontece a estrutura do texto. Ali você vai colocar a sua ideia, redigir o seu texto em cima dessa estrutura, ou não, ou você pode desenvolver com mais parágrafos, mais períodos de cada parágrafo, fica a seu critério, tá bom? Então, seguindo aí, para a gente entender como acontece cada parágrafo, como você pode desenvolver cada parágrafo, vamos lá. A gente sabe que na primeira linha eu vou introduzir, ou seja, eu vou fazer uma retomada do que eu disse anteriormente para fazer uma ligação, não retomada mesmo, mas fazer uma ligação com o que eu estava dizendo no parágrafo anterior, com o que eu vou dizer agora, e apresentar o meu tópico frasal. No desenvolvimento, eu vou, como o nome diz, desenvolver o meu parágrafo, a ideia central do meu parágrafo, que é o tópico frasal. Agora, na linha final, no último período, né? Último período, linha final, entre aspas, último período. No último período é que tá a minha oportunidade, a sua oportunidade de colocar a sua marca autoral. Por quê? Porque o último período é a conclusão do seu parágrafo, certo? É ali que você coloca a sua opinião, é ali que você coloca a ideia que você tem sobre tudo que você disse. Olha, você apresentou a ideia, apresentou o tópico frasal. E por isso você tem essa ideia final aí, você tem esta opinião. Então é ali que você deixa a sua marca de autoria, na última linha de cada parágrafo. Deu pra entender? Então a gente vai visualizar isso melhor na hora de praticar. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Vamos para a nossa próxima aula e vai passar, porque estudar não tem que ser chato.